Missão e ser um missionário não depende do seu tempo de disponibilidade, né? Ou seja, eu não posso ser um missionário porque eu tenho a minha vida secular, o meu trabalho, eu tenho meus estudos, tenho minha família, tenho minha faculdade. Não, você pode, aliás, você deve ser. É uma comissão, né? É uma grande comissão que Jesus ele deixou. Ele disse: ó, vocês têm que fazer missões, vocês têm que o quê? Pregar, né? Esse evangelho que eu deixo aqui para vocês. Ele dizendo aos discípulos, né? E aqueles que estavam com ele disse: você tem que pregar esse evangelho que eu deixo aqui a vocês, a todos os povos. Então é uma grande comissão, ou seja, é um mandado, né? Quando nós falamos de comissão, de algo que é comissionado, comissionado é quem faz. A comissão, a grande comissão é quem manda. Ou seja, foi uma ordem que veio do alto, veio dos céus, de alguém superior, de Jesus Cristo. Ele disse: olha, esse evangelho que eu te ensinei aqui, esse evangelho que eu passei aqui 3 anos, um pouco mais de 3 anos com vocês vão ter agora que expandir para o mundo. Vocês vão ter que expandir para o mundo. Então, essa foi a grande comissão que Cristo passou. E nós, como comissionados, temos que levar esse evangelho, independente se nós temos nossa vida secular ou não. Paulo, ele vai nos ensinar, e essa lição aqui vai nos ensinar como era que Paulo fazia para conciliar o seu trabalho, né, com o ministério de Paulo. Lembre-se que Paulo foi um dos maiores missionários que teve, se não o maior, né? Paulo fundou igrejas, Paulo passou tempo preso. E outra, Paulo, ele não aceitava, não porque não merecia, porque todo obreiro é digno do seu salário, né? Como o irmão ali disse, tem aquele obreiro que é chamado integralmente para a obra. E quando ele é chamado integralmente para a obra, Deus, ele sustém. E Deus vai suster como? Vai fazer brotar na casa dele uma árvore de dinheiro? Não. É com a ajuda dos irmãos, como nós temos aqui sempre no nosso culto de missões. Aí tem o cofrinho, tem aquela ajuda missionária. Então é com essa ajuda que os obreiros, aqueles que estão em tempo integral, eles são eles são sustentados. E Paulo, ele merecia também esse sustento. Só que Paulo, ele não aceitava. Paulo, ele não aceitava. A única oferta que Paulo aceitou foi a oferta que veio dos filipenses, que ele disse que eu só aceitei porque eram meus amigos. Veio lá um presente, uma dada, uma oferta, e eu aceitei. Mas Paulo, ele não aceitava, não porque ele não merecia, porque desde o ministério de Jesus, Jesus e seus discípulos, ele comia do que o povo dava. Jesus, ele disse: olha, o que lhe derem para comer, comam, porque vocês estão fazendo a obra comigo. Então o ministério de Jesus era disso. Jesus, quando ele tinha, até quando Jesus multiplicou, não que Jesus precisasse, né, de ajuda de ninguém, nem que precisasse, porque ele era Deus. Poderíamos simplesmente, né, como até o diabo, quando foi tentar ele, disse: olha, você é filho de Deus, pode transformar essa pedra em pão. Jesus poderia, mas para ele transformar lá os pães e os peixinhos, teve alguém que chegar lá e dar uma oferta. Então Jesus e os seus discípulos, eles viviam disso também, porque é digno do seu salário. Exatamente. E que isso não é errado. O que nós não podemos confundir é que... Exatamente. Exatamente. Paulo, ele conciliava a profissão dele com o campo missionário, né? Conciliava.
Só que tem pessoas, como disse os irmãos, que ele tem que ser integral porque é o chamado dele. O que nós não podemos é achar que todo mundo tem esse chamado. Porque eu já ouvi de muitas pessoas dizer que quando chegasse lá no céu, ia ter uma conversa séria com Abraão. Porque foi por causa de com Adão. Porque foi por causa de Adão, né, que entrou o trabalho no mundo e ele não gosta de trabalhar. Uma pessoa dessa é capaz de nem ir para o céu, para ser sincero. Porque nós bem sabemos que o trabalho existiu muito antes do pecado. Em João capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano, vai dizer que o pai sempre trabalhou. E o filho também. João capítulo 5, versículo 17. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso não é pregador itinerante, isso é preguiçoso. É preguiçoso. João capítulo 5, versículo 17 diz que Jesus ele disse: meu pai trabalha até hoje. Jesus dizendo: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o trabalho não foi uma consequência do pecado. Não. Quando Jesus ele cria o homem, ele coloca o homem e ele diz para o homem fazer o quê? Cuidar da terra. É bem verdade que com a queda do homem, né, com a entrada do pecado na raça humana, né, o que foi que aconteceu? O trabalho se tornou penoso, ou seja, as coisas para ser conquistadas é mais difícil, porque Deus ele vai dizer: olha, por causa disso, você agora vai ter que sustentar pelo seu suor. O homem, com o tempo que vai se passando, o homem vai perdendo a sua vitalidade, né? Quando eu falo homem, tanto homem como mulher, vai perdendo a sua vitalidade. E isso começou o quê? A ficar o quê? A ter uma diferença entre o homem antes da queda e depois da queda. Porque antes da queda, o homem trabalhava, o homem cuidava. O homem, Adão, ele deu nome a todos os seres vivos que nós conhecemos hoje. A tudo que conhecemos, quem deu o nome foi Adão. Adão ele cuidava do jardim. Ele foi colocado lá no jardim do Éden e a função de Adão era cuidar. Deus deixou bem claro isso a ele. Então era um trabalho. Claro, não era penoso como hoje é, porque Adão tinha uma árvore da vida. Ele não ia perder a sua vitalidade. Era para sempre. Iria viver para sempre. Não iria perder essa vitalidade. E hoje não, com a entrada do pecado, né? Não é que quando entrou o pecado, Deus diz: agora vocês iam só tomar água de coco e estar em uma rede, agora entrou o pecado, vocês vão ter que trabalhar. Não, ele sempre trabalhou. O Pai trabalhava muito antes de tudo, o Criador. E Jesus estava com ele, o Verbo que se fez carne estava com ele lá. Porque quando ele fez tudo isso aí, foi trabalho, tanto que ele descansou. Aí tem crente que acha que o trabalho, não posso porque eu fui chamado para ser missionário. Às vezes nem foi chamado. É colocado por homens, né, sem visão. A gente tem que ser sincero. Porque se você, hoje é algo assim, claro. Missionário é quem leva a palavra. Independente de onde a pessoa esteja. Para você ser um missionário, não é preciso que você esteja na África, na Europa, na Ásia, em outros países, em outra cidade, nenhuma aldeia de índio, não. Você é missionário dentro da sua casa, dentro do seu bairro, dentro da sua cidade, você é missionário lá. Mas hoje, está aqui nos visitando irmã Gracinha, um exemplo. Irmã Gracinha, irmã não, missionária. Mas ninguém vê que... Não dá nem exemplo de crente, para bem ser sincero. Mas todo mundo hoje quer ser, se autodenominam, como também tem muitos que se autodenominam apóstolos, como se tivesse visto a Cristo, se denomina bispo, se denomina pastor, se denomina presbítero, se denomina diácono. E nós sabemos que a chamada é de Deus, a vocação quem dá é o que é? Deus. Tem muitos diáconos hoje, para ser sincero, eu vou falar aqui porque todos os irmãos aqui são crentes, então aqui conhecem como é. Tem muitos diáconos hoje que não era para ser de diácono, não para você estar no banco.
porque não sabe nem o que é o ofício do diaconato, que é servir a Deus, que é servir aos irmãos, servir à igreja, mas acha que ser diácono é ter uma posição de elevada, ou você está no púlpito, ou está sendo servido. Não. Os diáconos, desde o começo, foi instituído para servir. Não é para ser servido, é para servir. Se for para ficar numa porta, se for para ficar numa recepção, se for para zelar da igreja, se for para fazer o que for, que tem que fazer o diácono. Não, mas espera aí, eu sou diácono, vocês têm que me respeitar. Amigo, quer ser agora semideus? Não é. Então, a vocação, ela é de Deus. Aí tem muita gente que usa desse atributo: eu sou missionário, eu vou viver da obra. Mas você se torna pesado a seu irmão. Eu sou um missionário, mas o missionário só vai fazer visita meio-dia, que é para comer na casa do irmão. Aí você se torna pesado ao seu irmão. Seu irmão, em uma luta tão grande que está aí fora hoje, para você conseguir o almoço, você tem que deixar de tomar café. Ou se você quiser a janta, você tem que deixar de almoçar, que está tão difícil hoje. Aí você chega lá, e o irmão, de vez de dar comida, né, a esposa, os 3 filhos, tem que dar comida à esposa, os 3 filhos, e um missionário que chegou meio-dia para fazer uma visita. Aí muita gente usa desse artifício: eu sou missionário, aí eu tenho que ser sujeitado pela obra, mas não é assim. Paulo, ele ensinou, claro, né? Tem aqueles que são chamados e vocacionados, e a igreja deve, Paulo ele diz isso, deve ser sujeitado, né? Porque o obreiro é digno do seu sustento, ele deve ser sustentado, como tem aqueles missionários que devem, como tem aqui o CONAMP, que sustém vários missionários aqui, tanto dentro do Brasil como fora dele, deve. Agora, quando você é chamado, quando você é vocacionado. Mas existe também os missionários que trabalham. Paulo, ele disse: olha, eu não quero ser pesado a ninguém, por isso eu trabalho dia e noite. Paulo, enquanto ele pregava, ele estava fazendo a sua tenda lá e vendendo, ele estava pregando. Paulo não era pesado, ele comia do seu suor, realmente. Como eu disse aqui, ele aceitou a oferta apenas da igreja de Filipenses, porque disse: não, eram meus amigos, e eles enviaram, ele não ia devolver, enviaram. Ele disse: eu vou aceitar, apenas isso. Então, ter o chamado missionário, né, independe se você trabalha ou não. Agora, se Deus lhe chamou para ser missionário, aí eu tenho o meu trabalho, não largue seu trabalho, a não ser que você realmente sinta a chamada ali, Deus fale com você, escuta, é Deus falar com você. Porque tem muita gente aqui hoje que eu não sei, às vezes, aliás, a pessoa até sabe que não é Deus que está falando, mas a mensagem conforta, aí é mais fácil, né? Porque aí, engraçado é o seguinte: quando é uma mensagem de dureza, né, às vezes não é nem Deus que está falando, né? Às vezes é a pessoa ali que vê a situação, né, viu a situação e vai dar uma mensagem de dureza. A pessoa já sente logo: não é de Deus, não é de Deus. Agora, Deus está lhe dando um carro, um apartamento na beira da praia, é de Deus. A pessoa sente, porque quando Deus fala, você sente. Quando Deus fala, você sente, você não tem como você não sentir a voz de Deus. Quando Deus fala, você sabe que é Ele que está falando. Aí Deus, quando a pessoa tem uma chamada missionária, eu posso ter a chamada que for missionária, eu não vou largar o meu emprego para seguir sem antes eu ter a confirmação de Deus. Olha, Deus sabe como fala comigo, eu sei quando Deus fala comigo. Eu só posso largar o meu emprego até porque eu tenho uma família, eu tenho minha esposa, que quando eu casei, eu disse que eu teria que dar o sustento a ela, até que a morte nos separe. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou deixar o meu emprego? Não vou. E Paulo, ele tinha esse pensamento, por mais que não tivesse uma família, Paulo disse: eu não posso ser pesado ao meu irmão, apesar que o obreiro é digno do seu salário. Mas Paulo, ele não queria isso. Mas por que a pessoa não é sensível à voz de Deus? Deus, quando Deus fala, olha, quando Deus fala, independente, foi dada uma palavra que a Elizabeth e até Guilherme falou
em um culto desse, acho que foi um culto de quinta-feira, sobre Elias, que Deus ele fala de várias maneiras. E Elias era um profeta, né, usado por Deus, falava com Elias constantemente. E Elias teve uma vez que Elias estava dentro da caverna ali, todo com medo, foragido, né, negócio todo troncho. Aí Deus vai falar com Elias, aí vem um vento forte, vem um terremoto, e Elias toda hora de sair, não é Deus, não era. Só que Elias tinha sensibilidade. Quando ele viu o terremoto, ele saiu para ver se era Deus. Ele viu e disse que não era Deus. Porque quando é Deus você sente. Não adianta, você pode fazer pular, chover, pode rodar aqui e sair, que nem, né? O mistério, a pregação do Mademp aqui, falou sobre isso, e concordo, porque parece que o mistério é só quando a bateria dá o repique, pá, 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 e você está sentindo. Não, você sente a voz de Deus quando você está no seu carro, você está escutando um louvor, uma palavra. Às vezes não é nem uma igreja assembleana, um exemplo. Porque eu já, quando às vezes eu estou de carro, não tinha, às vezes eu ia para o trabalho, e como programas evangélicos às vezes são escassos, né, assim, eu digo assim, da assembleia, né, são escassos na rádio, pelo menos as que pegam, nas que sintonizam no carro. Aí vinha lá e eu botava lá, estava passando da Universal, daquele jeito dele, né, meus irmãos. Mas Deus falava, Ele trazia uma palavra ali, que às vezes para ele poderia estar imaginando, querendo outra coisa, visando outra coisa dos irmãos que estavam ali, mas para mim que estava ali, aquela palavra que ele falava, que ele lia, falava comigo. Então não preciso de um movimento. E quando Deus fala, nós vamos saber e ter a sensibilidade de ouvir. Aí o que? A pergunta de Nakamura disse: quem não tem essa sensibilidade? Tem, é porque não quer ouvir. Porque às vezes Deus não fala o que nós queremos ouvir. Deus ele fala o que Ele quer falar. Não permitiu. Exatamente. Exatamente. Então, é preciso abandonar, a nossa tradução vai fazer essa pergunta: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? Então essa lição aqui vai nos ensinar que não é preciso abandonar a nossa vocação profissional, que não existe apenas um modelo de chamada missionária, e que também a nosso chamado missionário e a nossa vida profissional, elas podem ser o quê? Conciliáveis, ou seja, podemos muito bem conciliar. Até porque nós vamos aprender aqui que é algo que Deus vai usar para que nos coloque em lugares que naturalmente não poderíamos entrar. Um exemplo: existem países muito fechados hoje para o Evangelho. Ainda existe vários países que, se você entrar com a Bíblia e dizer que você é cristão, e principalmente se você dizer que é um missionário, ou você é deportado, jogado fora, ou você é preso, e no muito você é morto. Só que Deus vai usar o quê? Deus vai usar o quê? Uma profissão. Deus vai usar o estudo, que é o intercâmbio que você vai fazer,
ou usa uma profissão. Você está entrando no país para fazer o quê? Você é o quê? Não, eu estou entrando aqui como médico. Vim aqui ajudar. Só que no uso da sua profissão, enquanto você está exercendo a sua profissão, que Deus lhe chamou, Ele lhe vocacionou para isso, lhe deu habilidade para isso, enquanto você está exercendo, você está fazendo o quê? Missões. É você atendendo um e fazendo o quê? Missões. Há países fechados que você não pode entrar como missionário. Você tem que entrar como um estudante, você tem que entrar como um médico, você tem que entrar como um vendedor, você tem que entrar como um engenheiro, você tem que entrar como... seja lá o que for, qualquer profissão. Porque se você dizer que você é missionário, você é morto. E o evangelho não chega àquela situação, àquela província, àquela cidade, àquele país. Então Deus vai usar a profissão também para que se abram as portas. Porque o mundo hoje não é laico, né? A gente diz que o Brasil é um país laico. Sim, até é, né? E ainda mesmo no Brasil, nós damos com empresas, seja ela pequeno, médio ou grande porte, que ainda tem pode nutrir esse preconceito, porque às vezes o patrão, ele é espírita, ou o patrão ele é macumbeiro, ou o patrão ele é de outra religião contrária ao evangelho. Eu não quero crente no meu estabelecimento. Mas você é um bom profissional. Ok, então vem. Porque você sabe que quando o cristão ele coloca a planta dos pés e ele é fiel, Deus começa o que? A abençoar. E aquilo também é uma forma de evangelização. Peraí, enquanto eu estava com pessoas que viviam aí, agora eu botei um cristão, meu comércio está o que? Prosperando. Porque acima de tudo, o cristão ele é o que? Honesto. O cristão ele é honesto acima de tudo. E isso é uma forma de evangelização. Olha, eu posso sair, deixar a chave na sua mão, porque eu sei que você é cristão, que você é honesto. Eu vejo o seu caráter aqui dentro. Claro, tudo isso é o que é testemunho, o que a pessoa vê do seu dia a dia. Agora, se você chegar lá, o exemplo de cristão, que não é o mesmo que você dá dentro da igreja, não é o que você dá lá, aí de nada vale. Fazemos missões com a nossa forma de falar, a nossa forma de andar, a nossa forma de vestir, fazemos missões com isso também. É o que? Ser a diferença das trevas para a luz. Não podemos aqui dentro ser luz e lá fora ser igual às trevas. Viver como as trevas vivem. Como eles vivem lá perdidos. Tem uma médica lá de Aracaju e ela foi como missionária para um país que era fechado no evangelho, né? E ela teve que assinar um documento. Se ela morresse, a igreja não tinha culpa nenhuma. Ela assinou, veio lá, né? Então ela foi enviada a ser vereadora da missão, muitos anos atrás disso. Ela foi enviada para o país da África. Aí ela foi, depois eu soube que ela casou com o pastor lá, um missionário, né? Ela era médica, né? Foi assim até a própria vida. Ela era solteira na época. Então você vê o que é o chamado, né? Sua médica aqui em Aracaju, que podia ganhar muito dinheiro, e Deus chamou para ela para lá. Então, você está dizendo, tem países que são fechados. Você tem que fazer, se formar em alguma área da saúde, dependendo do país que você vai, para você entrar no país, senão você não entra. Exatamente. Para você ter acesso. E aí, Deus vai te usar para que você faça o quê? Você prega o evangelho. Porque se você for lá dizendo que é um missionário, eles não vão deixar você entrar, né? Então, o primeiro tópico vai falar sobre a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. Qual era a profissão de Paulo? Qual era a profissão de Paulo? Fazer tendas, né? Essa expressão é traduzida com mais precisão por trabalhadores em couro, pois as tendas eram feitas com pelos ou couro de cabra. No Novo Testamento, ainda há também um casal que tinha essa mesma profissão, que nós lemos na nossa leitura bíblica em classe, que era Priscila e Áquila. O apóstolo Paulo, ao se encontrar com ele, por um dito do governador da época, do imperador romano, né, que eles saíram de Roma, Priscila e saíram de Roma e se encontraram com Paulo em Coríntios. E Paulo passou a morar e a trabalhar com eles, ou seja, dividindo o tempo. Paulo e eles dividiam o tempo entre fabricar tendas e anunciar as boas novas aos outros, anunciar o evangelho de Cristo. Note que na nossa leitura bíblica em classe,
No Atos capítulo 18, versículo 3, ele vai dizer: e como era do mesmo ofício, ou seja, Paulo, Priscila e Áquila faziam o mesmo ofício, eram fazedores de tendas, construíam tendas, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha o ofício de fazer tendas. E nesse trabalho deles, todos os sábados, disputava nas sinagogas e convencia judeus e gregos. Ou seja, ele era fazendo a tenda dele, vendendo a tenda deles, negociando a tenda deles, mas sempre quando tem oportunidade, Paulo, Priscila e Áquila estavam fazendo o quê? Pregando a palavra. Paulo ele sabia que quando ele foi chamado por Jesus Cristo, o objetivo principal da vida dele era levar esse evangelho aonde quer que ele passasse. É tanto que Paulo abriu várias igrejas, fundou várias igrejas, foi líder espiritual, por mais que não fosse o pastor daquela igreja na época, né? O líder, o anjo daquela igreja na época, mas ele era uma liderança espiritual para todas, porque Paulo redigia cartas, dizia: olha, você tem que andar dessa forma, ou viver santo. Paulo, instruído pelo Espírito Santo, né? Pelo poder do Espírito Santo, ele redigia as cartas e dizia. Mas só que Paulo, além de tudo isso, por onde ele passava, inclusive Paulo, quando ia de um porto para o outro, que chegava no porto, ele começava logo a anunciar o evangelho a quem? Aqueles trabalhadores, que na sua grande maioria, ou na sua total maioria, eram escravos, que procuravam uma libertação. Só que Paulo dizia: eu tenho uma libertação que é maior que qualquer libertação aqui da terra que vocês podem alcançar, que é a libertação em Cristo Jesus. Então Paulo, ele via a situação onde ele estava, ele começava a anunciar o evangelho. Mas Paulo não deixou a sua profissão para que ele não fosse pesado ao seu irmão. E como o apóstolo Paulo conjugava sua vida profissional e ministerial, a tradição judaica exigia, né? Na verdade, o mundo gentil, né? A tradição judaica, na verdade, exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais, né? E cada rabino tinha que aprender uma profissão para se sustentar. No mundo gentílico também era assim, ou seja, fora de Israel, né? Lá no grego, todo mundo tinha que ter uma profissão. Independente do que você era, se você era rabino, se você era o que fosse, do líder espiritual que você era, você tinha que ter um ofício, para que esse ofício também você não fosse pesado ao seu irmão, ou que você aprendesse esse ofício para que você passasse a outro, porque além de líder espiritual, né, o líder hoje, além de ser líder espiritual, ele tem que ser líder também para lá fora, né? É um conselho lá fora. Eu vou me preocupar com o cristão apenas a vida espiritual dentro da igreja, mas lá fora o irmão está precisando, lá fora o irmão precisa de um apoio. Quando o irmão realmente quer um apoio, não, olha, eu quero o apoio, eu preciso. Aí lá fora o irmão precisa, só que aqui dentro não, eu sou seu líder aqui dentro, lá fora eu não posso me apoiar. E o líder espiritual não é isso, né? O verdadeiro líder, ele não é isso. Ele cuida da alma espiritual, mas também ele cuida do material, do emocional da pessoa lá fora. Tem que ser assim. Então Paulo, não por acaso o apóstolo Paulo era fariseu, foi criado aos pés de Gamaliel, mas não esqueceu a arte de fazer tendas, né? Provavelmente aprendeu essa arte na juventude. Embora tivesse direito de ser sustentado pelas igrejas que plantara, o apóstolo Paulo trabalhou em seu ofício para ganhar o seu pão de cada dia. Paulo, ele adotava essa resolução de não aceitar a oferta das pessoas, pois seu objetivo era merecer a confiança do povo e comprovar que seus motivos de evangelização eram sem interesses financeiros, que infelizmente é o que nós vemos hoje. E por isso que o evangelho é tão criticado aí fora, né? É tão falado aí fora, né? É visto como algo duvidoso. Por quê? Pelas pessoas que estão lá fora. Por quê? Eu até fui indagado essa semana, porque existe um Deus só. A pessoa me indagou, né? Existe um Deus só, mas existe tantas igrejas. Existe tantas igrejas. Aí a pessoa já indaga, já acusando, né? Isso é para querer dinheiro do povo, porque não quer trabalhar e quer dinheiro do povo. O povo lá fora já começa a indagar assim: vocês não pregam que só tem um Deus?
O mesmo Deus não prega uma mesa só, o mesmo Deus. Por que tantas igrejas? É para querer dinheiro do povo. Infelizmente, muitos casos que existem aí fora de pessoas que começam tem até a chamada. Tem pessoas que têm até a chamada ministerial. Deus tem um chamado, só que a pessoa no meio do caminho ele se perde. E começa o que agora? A usar da boa fé do irmão para ganhar algo para si. Paulo já temendo isso, Paulo disse: eu não quero que vocês me sustentem, que vocês me dêem nada, porque para que ninguém pense que eu estou pregando esse evangelho, né? Porque eu quero algo financeiro. Paulo ele não queria isso. Não que Paulo não merecesse e que isso que não fosse bíblico, porque o obreiro é digno do seu salário. Mas só que tem muitos aí hoje que interessante é o seguinte: está numa igreja, um exemplo, uma igreja como a nossa aqui, estruturada, base e tudo está aqui dentro, né? Às vezes o obreiro tem um chamado, Deus leva e tudo, dá o seu pão de cada dia, nem mais nem menos, mas o obreiro acha que ele tem que ganhar mais. Aí ele sai, né? Vai abrir um ministério porque ele disse que ele ganha um salário, ele disse que não pode. Ele tem que ganhar 5. Ele tem que andar de Mercedes. Ele tem que pousar de helicóptero na igreja. Aí sai, quer abrir o ministério dele. A visão é somente o quê? Financeira. E o campo aí fora morrendo. Não tem palavra. Note com todas as pessoas que saem de uma igreja que está estruturada, tem palavra, e vai abrir uma igreja, note que não existe palavra. Só existe o que? Algo que vai atrair, ou seja, noite profética. Noite profética. Visões, sonhos, revelação de CPF. Não, se você quiser saber meu CPF, Receita Federal é o caminho, é o melhor caminho que tem. Se eu não souber, Receita Federal, dou meu nome lá, a pessoa vai puxar lá, tem. Não preciso que o pastor, nunca ouvi isso. Nunca. Não, mas revelação de RG, não. RG se tira, né? Secretaria de Segurança Pública. Não precisa que você vá à igreja para isso. E o interessante é que essas igrejas estão o quê? Lotadas. Mas o intuito inicial é só que a igreja fique lotada. E que na verdade começam que infelizmente a gente vê isso, já virou chacota. Que é algo que eu sempre disse, eu não gosto de... Eu enquanto estou na minha rede social, se eu ver isso eu não compartilho, porque eu estou fazendo chacota com o próprio reino, que infelizmente é uma vergonha, né? Mas tem crente que ainda vê, acha bonito e compartilha, né? Pessoal, porque tem muita gente que abusa. O feijão ungido, o óleo do monte de Abraão, aí vê de lá R$500. Aí o irmão compartilha, puxa a cota, mas não compartilha, mas repreenda, porque aquilo ali está fazendo o quê? Uma divisão no reino de Deus. Porque quem vê isso lá fora, só vê isso o quê? Da forma errada. Eles estão visando o quê? O dinheiro. O pessoal diz isso lá fora. Então, usa do artifício da palavra de Deus, usa do evangelho para obter ganhos para si. São avarentos, egoístas. Infelizmente, isso não é ser missionário, não é uma forma de pregar o evangelho. Isso afasta o povo da igreja. A verdadeira igreja de Cristo é quando ela prega a palavra, independente se na igreja tem um bilionário, milionário, se essa palavra vai confrontá-lo e você pode até ver, se confrontar ele vai sair, não tem problema, pode sair. Os irmãozinhos que estão ali, que ganham um salário, 2, 3, 4, 5, ou se tiver ali um que ganha 1000 salários, vai sustentar a igreja. Não precisa. Não posso falar desse pecado aqui, porque eu sei que aquele irmão ali, ele está passando, se eu dizer ele vai achar ruim e vai sair. Mas o irmão está todo errado na igreja, mas eu não posso, porque eu estou visando outra coisa, enquanto a alma do irmão está indo para onde? Para o inferno. Aí essas igrejas aí que abrem, que saem, o intuito dele é só o quê? Profecia e palavra, nada, pastor.
Exatamente. E interessante que não tem palavra. Não tem palavra. Jesus, ele disse, qual foi o maior profeta que já passou por essa terra? O maior profeta. Jesus, ele disse isso. Ele falava de quem? De João Batista. João Batista, ele pregava a mensagem de amanciar ego? Não. Porque era o que? Era preparando o caminho, que vocês têm que ver os seus pecados, que vocês estão errados. Vocês são podres por dentro. João Batista dizia isso. São sepulcros caídos, ou seja, por fora a sua lápide é bonita e tudo, mas por dentro vocês são podres, seco. Chamava de cobra. Se chamar de cobra hoje, irmão, vai botar, é processo. O pastor disse que é uma raça de víboras. Aí as igrejas aí é só revelação. Eu conversava com o Nakamura, presbítero Nakamura, esses dias, por ligação, e eu acho que quem me conhece sabe, eu acredito firmemente que Deus fala. Profecia, eu acredito firmemente, porque Ele já falou comigo. E quando Ele falou, realmente falou, porque não tinha condição nenhuma de um homem ler a minha mente. Quando falou, e todas as vezes que Deus falou comigo, então uma vez Deus falou comigo, eu estava até desligado do culto, porque o pastor era todo, estava pregando todo troncho, e eu ia para lá falando uma brobinha uma hora dessa, só que Deus usou o pastor ali, na hora, e disse, olha, essa semana, se foi brincadeira dele, se não foi, mas Deus foi e cumpriu. Essa semana, você vai receber uma ligação sobre uma proposta de emprego. Foi na segunda-feira, na quarta-feira eu recebi uma ligação. Em uma loja que eu nunca nem tinha vindo falar, nem tinha colocado nada, eu recebi a ligação. Deus falou. Eu acredito firmemente. Mas eu sou uma pessoa que a Bíblia diz que manda o que? Analisar a profecia. Independente se ela for boa, isso. Exatamente, analisar a profecia. Exatamente. A profecia, né? Então, ela pode ser boa, pode dizer que vai me dar um carro. Eu não vou amanhã, vou comprar um carro porque Deus disse que vai me dar Não, se eu não ver que eu não tenho condição, eu não vou comprar, porque eu não sou menino. Daqui a pouco eu estou apertado aí, estou andando de pé, porque até o que eu tinha eu vendi, agora vou ter que vender, pagar as parcelas e aí acabou. Não é assim. Então eu julgo muitas profecias. A profecia no sentido de não precisa nem ter o discernimento. Eu vou lhe ser sincero aos irmãos, tem profecia que não precisa nem ter o discernimento, porque é coisa de... Eu falava com o presbítero Nakamura esses dias. Eu falava com o presbítero Nakamura, e vou ser sincero aqui aos irmãos, que tem profecia que foge da curva demais, e a igreja é tão anestesiada com esse negócio de profecia. Quando diz a profecia, levanta e pula, derruba banco, ventilador, vidro para quebrar, não. Primeiro, tem profecias que jogam um irmão contra o outro. Aí você já vê que não é de Deus. Deus está me revelando que no meio do grupo botou uma cobra e tem irmã que está um contra a outra, e pronto, já começa a intriga. É você? É você, Guilherme, que está contra mim? Deus, ele não é Deus de confusão. Se ele não tem, ele vai trazer a paz no meio de todos. Agora, confusão ele não vai trazer. O irmão pode estar falando de Guilherme, eu posso estar falando de Guilherme a vida toda aí fora. Deus, ele vai tratar comigo. Ele não vai chegar a Guilherme. Olha, Deus me revelou, Nakamura chega, Guilherme, Deus me revelou que Clebinho é só. Aí não foi nem Deus. Aí ele ouviu falando e foi lá falar besteira no povo. Porque quando está com o microfone na mão, dá o poder, né? Vai lá falar besteira no povo. Aí o que começa a causar intriga dentro da igreja. Então não é profecia. E essas igrejas aí fora, que infelizmente também acontece aqui dentro, mas eu digo igreja aí fora, que são igrejas abertas justamente, né, com o intuito não de trazer o evangelho de Cristo, mas apenas com o intuito financeiro. Existe muito disso. Você vai lá, todo dia tem uma profecia de carro, tem uma profecia de casa, tem uma profecia de não sei o que, tem uma profecia de...
Só apenas para amanciar o ego, que não tem o que? O teor evangelístico do verdadeiro evangelho, que é o que? Jesus, ele te salva, ele te liberta, o Espírito Santo, ele convence você acerca do pecado, da justiça e do juízo. Mas que você alcance a salvação, para que você alcance o caminho correto, é preciso que você deixe sua vida de pecado. Você pode ter 1 milhão na sua conta, mas se você é um prostituto, você vai para o inferno. Você pode ter 1 milhão, 1 bilhão na sua conta, mas se você rouba Deus, se você rouba seu irmão, se você passa por cima, se você é egoísta, avarento, se você é adúltero, fornicador, você vai para o inferno. Você não vai comprar sua passagem com seu bilhão, com seus trilhões na conta. Você não vai comprar sua ida para o céu, sua vida eterna com o seu dinheiro. O evangelho é isso. E quando eu falo de mim, quando eu fecho meus olhos para isso e trato o evangelho como se fosse algo comprável, eu estou negando a Cristo e estou fazendo desse evangelho aqui algo bajulador, de bajulação. A mensagem do Madempe, a irmã disse uma coisa que eu dizia sempre aqui aos meninos. Hoje, para você trazer o povo para a igreja, você tem que oferecer café, você tem que oferecer. Eu disse isso na Nakamura já várias vezes. Nakamura, não vou fazer isso de trazer. Irmão, venha que vai ter o café. Venha se quiser, o evangelho não é barato não. Você conhece a palavra. Se Jesus voltar hoje, não sou eu que vou apresentar a sua vida no céu, nem o pastor que vai apresentar. Olha, está ali Clebinho, ele fazia isso, ele fez isso. Não, cada um vai se apresentar perante Deus. Exatamente. Quando tem o sopão, está cheio, mas quando não tem, está vazio. Quando faz o café, está cheio. Quando não faz, se fizer um almoço, está lotado. E o evangelho que virou o que? Bajulação, não. Esse evangelho não é barato, até porque custou o sangue do nosso Rei Jesus Cristo. Escute, para que chegasse o evangelho até nós, ele foi humilhado, ele foi cuspido, zombaram dele, cuspiram na cara dele. Você acha que foi barato o evangelho desse? Não é. Ele comprou, foi comprado caro pelo sangue do Cordeiro. E ele não falou nada. Ele sabia que muitos iam negar ele lá na frente. Mas ele calado, ele fez o que? Ele pediu o que? Perdão, perdoe. Os coitados não sabem nem o que estão fazendo. Esse é o evangelho. Não é o evangelho de bajulação que existe aí fora. Irmão? Exortar.
Não Deus, mas eu. O meu desejo é que você tenha. O meu desejo é que você adquira é diferente. É eu. Isso. E assim, ó, a minha esposa, ela falou para Natanael. Natanael, Deus vai te dar um carro para você fazer a roda de Deus. Eu fiquei pensando aqui, né? Aqui tem como um carro aqui, da onde ele vai tirar esse carro? Olha só o que Deus faz. Sem ela saber, Deus já preparando algo para ele. Ele vai para o lugar agora da sessão. Ele vai ter um carro lá disponível para ele dar uma. E o interessante que isso que o pastor falou, e também complementando com o que ele falou, Deus usou, Deus pode ter impulsionado, olha, diga que Deus vai dar um carro. Só que aquilo que também Ricardo disse, tem pessoas que têm o dom, é usado, mas o que ele quer extrapolar. E a pessoa, se a missionária chegar, Deus só disse assim, só impulsionou. Diga que Deus vai dar um carro para usar a obra. Ó, Deus vai dar um carro para usar a obra. E digo mais. Uma conta bancária, uma Honda Bis 0 km emplacada. Uma casa na praia e já começa a aumentar. Porque Deus, ele mandou dizer que apenas Deus às vezes, Deus fala, usa, né? Chega para o meu irmão e diga que eu sou o consolo para a alma dele, aí o irmão vai lá. Deus é o consolo, né? Deus, ele é a paz. Deus, ele é o bálsamo para a sua vida e tudo. Deus, ele é a fonte de renda. Deus, ele é o caminho. Deus, ele é a vida. Mas Deus vai lhe dar um carro, Deus vai lhe dar uma casa. Não, mas Deus só mandou você dizer que é o consolo. Não precisa dizer mais nada. Desde que o restante Deus vai fazer. Não precisa você dizer. Não, Deus, o que Deus mandou, ele cumpriu. Aí tem pessoas que, como disse, se emocionam, né? Começa a falar, vê que Deus falou, começa a se emocionar. E Deus manda dizer A, ele diz o alfabeto todinho. Não, se Deus me impulsionou a falar, como, né, a missionária deu a palavra ao pastor Natanael, né? Foi impulsionado pelo Espírito Santo, foi uma profecia? Foi, porque se cumpriu. Ele ia comprando carro, ele ia comprando carro, aí chegava e falou, não compre esse carro, porque você não vai precisar de carro. Não precisou gastar tempo dele. Quando Deus manda, ele vai. Quando Deus, ele sabe o tempo, agora é o tempo dele.
A Bíblia diz que o profeta Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Você acha que Elias não tinha pecado, não? Era o profeta. Elias pecava, Elias errava. Aí você vai ver, vamos lá para o professor. Mas vamos lá para fez isso. É um pecado que ele cometeu ou cometeu. Eu já digo perdão a Deus. Deus não vai deixar de usar o para você, porque você cometeu um pecado. Senão não usava ninguém, porque todo mundo peca. Quem disser que não peca, que não usa a Bíblia diz. Então tem gente que fica ruim, não deve não. Isso como eu não posso estar perfeito. Então não vai dar Deus, porque todo mundo peca, depois que se converte até Deus que se converte, todo mundo peca. Então um crente para fazer coisa ele não peca. Então você E tem algo interessante também acerca disso, que Deus ele não deixa o evangelho esquecer, ele não deixa que o evangelho seja envergonhado. No quesito de, eu digo porque eu presencio, né? Vou tirar o microfone porque é daqui de lá. Eu digo porque eu presencio, né? Eu presencio. Cara de um voo, 2 pastores de um voo, com brincadeira, dentro de um voo. Não foi Deus, veja como é. Mas só que Deus usa uma situação dessa para o quê? Respondi e botei, né, a mãozinha na carinha, que o Vinícius gosta de responder, né? E a mãozinha na carinha. Como o evangelho está sendo escandalizado aí fora, está sendo dado como chacota. Diz que um garotinho pulou um sítio de um camarada para roubar manga. Pulou. Aí o cara foi lá e pegou o carinha, o garotinho, né? Que começou a ameaçar que eu vou lhe perder, que não sei o que. Aí o garotinho, já não sei, deve ter uns 9 anos, 10 anos. 9 anos, 10 anos, pulou para roubar manga. O garotinho disse, não, porque eu sou pastor, que não sei o que. Posso fazer uma oração? Aí se ajoelhou. Aí levantou, estica a mão. Eita, recebe e começou a falar em mistério. Eu já não gosto desses vídeos, porque para mim aí é zombaria. Teve nada de Deus ali, nada. Mas o que? É aquela coisa, brincam com o evangelho, sabem de cor e salteado como é que funcionam as coisas. Às vezes é bonito quando a gente vê uma... Escute, aqui nessa igreja, não sei se Tiago lembra, as irmãs com certeza lembram que tem as mais velhas. Nessa igreja aqui, tinha um grupo, senhoras, jovens, que a Vinícius também lembra, jovens, tem um grupo de adolescentes na época. Teve um culto aqui que até criança foi batizada com o Espírito Santo. Mas a gente viu que não era meninice. Porque você vê que as lágrimas nos olhos caíam, você via a mudança. Criança, adolescente, sendo batizado com o Espírito Santo. Em um culto. Mas você vê muitas das vezes aí, tem vídeo aí na internet que viraliza, né? Daquela pessoa pregando, mas você vê um vazio que está ali, apenas o que? Uma imitação. Faz do evangelho como se fosse uma imitação. E o evangelho, que ele é poder de Deus, aquela coisa, é impulsionado pelo Espírito Santo, que faz parte da Trindade, que é Deus,
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E a gente sabe quando Deus fala e quando Deus Ele usa. Quando Deus Ele quer usar. Já teve aqui, a gente viu, eu presenciei isso. Criança sendo batizada com o Espírito Santo. Quando eu tenho um primo, que hoje ele está na Luz para Nações, até se acidentou esses dias. Quando ele foi batizado aqui, com o Espírito Santo aqui nessa igreja. Eu me lembro, não era meninice. Ele suava, que a camisa dele ficava pesada, ele chorando. Acabou o culto, ele foi para casa, ele chorando e falando. A gente morava, eu não morava aqui, mas eu estava na casa da minha avó. E a gente foi para casa, ele é meu primo, né, mas é meu tio na verdade. Ele foi para casa chorando. E ainda lá ele começava a falar em Espírito Santo, ele chorando, não era menino, chorando mesmo, como se ele tivesse. Como se tivesse, com certeza ele viu algo maravilhoso que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele chorava, saiu chorando, acabou o culto, ele ficou no banco chorando, falando em Espírito. Não só ele, nessa época desse dia foi um monte de jovens batizados, né? Na época ele devia ter uns 14, 15 anos, não me lembro. Então, nós sabemos o que é verdadeiro evangelho, porque nós sabemos quando Deus fala, porque é diferente quando Deus fala. Aí ele mandou um vídeo, eu botei a carinha e disse, o evangelho como é que está? Banaliza o verdadeiro evangelho. Mas Paulo ele nos alertou sobre isso. Nos últimos tempos vai vir aí muito contador de fábula. Os caras falam até bonito, contam umas fábulas até bacanas. Paulo ele disse isso. Cuidado, são falsos mestres, vão contar fábulas, fantasias, né? E vai atrair a muitos. Mas o verdadeiro evangelho, o verdadeiro missionário está aqui. Aí no ponto 2 ele vai dizer missionários fazedores de tenda. Ele vai pegar o fazedores de tenda para fazer uma analogia com o nosso trabalho, para a gente adiantar. Ou seja, no contexto de missões, a expressão fazedores de tendas tem a ver com discípulos de Jesus chamado e comissionado pela sua igreja para usar seus dons, talentos e habilidades profissionais no campo missionário. É aquilo que o evangelista Ricardo falou, né? Ele tem a profissão dele, né? Tem a profissão dele. E eu digo porque eu já vi, na profissão dele, ele fala de Cristo na profissão dele. Ele fala. Então isso não é porque eu estou no meu local de trabalho, claro. Nós temos que saber que há tempo para tudo nessa terra. Só que a sua oportunidade e a nossa grande comissão, a nossa grande missão, fomos comissionados a fazer, é o que? Pregar o evangelho, em tempo e fora de tempo. Ou seja, surgiu uma oportunidade, você tem o que falar de Cristo. Surgiu uma oportunidade, você tem que falar de Cristo. Às vezes eu tenho isso para mim no meu trabalho, eu falo muito lá, às vezes eu espero uma oportunidade, às vezes eu estou enraivado, chuto tudo, né, mas espero uma oportunidade para falar. Quando a pessoa se enraiva, eu entro, né? Tem calma, pai, não é assim. E a gente tem que saber o momento oportuno, porque às vezes no nosso local de trabalho, a pessoa está com um problema dentro de casa, a sua vida emocional está destruída e tudo, e às vezes ali no trabalho é o único momento que você tem de conversar com ele, porque lá fora você não tem uma comunhão. E aí é quando você vê, porque às vezes a pessoa solta em seu trabalho, né? Rapaz, estou cansado dessa vida, não sei o que, e você vê, e seus olhos já começam a encher de lágrimas. Aí é o momento que você entra e vai dizer o que? Olha, talvez lá fora você não tenha um apoio, você não tem, mas eu conheço um Deus um Jesus Cristo que morreu em seu lugar, que nós não merecíamos. Ele é o bálsamo para a sua alma, Ele é a paz, Ele é tudo, Ele é a saída para a sua vida que está sem saída. Ele é a saída, Ele é a luz do fim. Então esse é o momento. E como diz aqui, missionários fazedores de tenda, é usar da sua vida secular, ou seja, do seu trabalho, dos seus estudos, da sua faculdade, de onde você estiver, é você observar a oportunidade para o que? Ganhar alguém para Cristo. Lembre que ganhar alguém para Cristo vai muito mais de você falar ali e a pessoa aceitar. Porque às vezes a pessoa ali, né, às vezes com vergonha, né, ou ainda com aquele receio, ele não aceita. Mas quem convence o homem não é você, é o Espírito Santo. Aí você fala ali, a pessoa vai para casa com aquilo no coração. E aquilo vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, vai batendo, até que chega um momento que ele dentro de casa mesmo, ele diz, eu quero essa mudança. Eu quero essa mudança.
e começa o que? Depois ele procura a igreja, às vezes você nem sabe. Mas pessoas que o evangelista Ricardo, nossa irmã Diaconisa Diana, o presbítero Nakamura, Evenilson ali no salão. Evenilson, você chega ali no salão, Evenilson ele coloca todo tipo de música. Quando fala assim, todo tipo de música evangélico, né? Mas de todos os gêneros. Por quê? Às vezes chega um cara que é mais chegado naquele ritmo, né? Às vezes ele não precisa nem falar, mas a letra ali fala no coração da pessoa. Evenilson talvez às vezes ele nem saiba, mas alguém, através das letras, da palavra, de algum assunto que se puxa ali dentro do cabeleireiro, aquilo foi na mente da pessoa, e uma certa vez ele entrou dentro de uma igreja, impulsionado pelaquela palavra que ele ouviu de Evenilson, por uma palavra que ouviu de Nakamura, uma certa vez na loja da filha, ou de Priscila, lá vendendo as coisas dela, do evangelista vendendo. Uma vez ele lembrou e disse: rapaz, essa palavra está batendo até hoje. Vai numa igreja e aceita. Às vezes não precisa a gente saber, porque não somos nós que vamos regar, vamos colher, não é. O que foi que um planta, não é isso? E quem dá o crescimento total? Um vai regar, e quem dá o crescimento? É Deus. Não precisa que seja eu. Quando eu trabalhava na Betel, você ia lá muito para falar com Maísa, com o pessoal. Na Betel. Já trabalhei na Betel. Já vi.
Verdade. A quem tem o chamado. O obreiro, ele é digno do seu salário, né? Verdade. E outra coisa, tem muita gente que está falando dos obreiros fazendo limpeza, tem muitos pastores que ganham muito bem nas suas igrejas e vão trabalhar em uma área secular. Eles deviam dizer a igreja particular não é secular. Pastores que ganham fortuna, um valor bom, não precisam trabalhar secularmente e deixam que vão trabalhar em lugar e eles continuam ganhando. Isso é raro. Então, Deus, ele é quem chama. Nosso tópico vai dizer aqui, terceiro tópico e último. Deus, ele é quem chama, né? E quando ele chama, ele faz que nós exercemos a nossa vocação e faz que nosso terceiro ponto, que a nossa profissão seja o nosso campo missionário. Ou seja, se você está na sua loja, se você está na sua empresa, se você está no seu trabalho, se você está na rua, a sua profissão ali é o seu campo missionário. Você não precisa necessariamente ir para a África, fora de Sergipe, fora da sua cidade. Não, a sua profissão, o seu local de trabalho também é o seu campo missionário. É interessante que me veio na mente, o presbítero Nakamura conhece, né? Que é o sogro da filha dele, evangelista Antônio, né? Antônio Mendonça. Ele é meio bruto, né? Aquele homem meio bruto. Aí uma vez a gente estava na loja, e estava passando, botou o som lá com os louvores, né? Aí entrou duas mulheres, mas meteram o pau no crente, nem crente. Pá. Na hora ele chegou e ele viu. Meu amigo, e ele, o que eu acho assim, bonito dele, é que ele defende o evangelho, independente. A loja, era dele a loja, ele poderia dizer, não, é uma cliente minha. Meu amigo, que ele é bruto. Aí ele chegou... com aquela voz dele, ô mocinha, por favor, mais duas.
Meu amigo, mas ele bateu nessa música, pregando, dizendo aqui, e depois no final ele disse, você tem que respeitar, aqui é loja de crente, se você não gostar, não tem problema, saia, mas do meu evangelho ninguém fala. Ele falou do evangelho, defendeu o evangelho, que Jesus ele é isso, você não pode falar do meu Jesus, defendeu, não foi de uma forma calma, porque ele não é, ele traz na configuração, daquela voz grossa mesmo, que ele fala em cima da pessoa. Eu falei, tá, meu Deus do céu. Irmão Antônio, faz favor. Ele, não, o que eu estou falando aqui agora. E pau, defendendo o evangelho. Então, o campo de trabalho dele ali, né, a profissão dele, a loja dele é o campo missionário dele. E depois ele me disse, aí ele me chamou, né, o Clebinho, quando você vem falando do evangelho aqui dentro, não deixe, pode defender, e se não quiser comprar, não compre, porque primeiro aqui é Deus. Aí eu falei, tá bom, o senhor está dizendo, né? O senhor está dizendo, eu vou fazer o quê? Mas o senhor é o dono, né? Eu sou funcionário, eu não posso fazer isso. Mas ele defendeu o evangelho, e ele dizia sempre, eu não aceito que fale meu Jesus aqui dentro. E toda vez, eu via lá também, toda vez que tinha uma oportunidade, ele estava falando. Ele não se importava se ia perder venda ou não. Ele estava falando de Cristo. Era só ter uma brecha. E outra, eu nunca vi, às vezes a menina ia comprar lá uma mini saia, não sei o que, e ele chegava lá e batia, né? Oh, isso não é roupa certa disso, isso não é roupa certa. Eu falei, mas o cara está vendendo, rapaz, como é que pode, né? Aí a mulher ficava meia, né? Ficava meia, esse tom eu vou dizer, mas não é assim. Mas é o que? A defesa do evangelho. Então, a sua profissão é o seu campo missionário. A sua profissão é o seu campo missionário. Não é necessário que Deus ele te leve para a África, para os Estados Unidos, para a Europa, para a América do Sul, Central ou do Norte. Não é necessário. Você pode fazer missões no seu campo, no seu trabalho, no seu local de estudo. Ah, está numa faculdade, está no colégio. Observe as oportunidades que Deus ele te dá. Observe as oportunidades que a pessoa está lhe dando de você chegar até ele e falar. É duro quando Deus ele manda você fazer algo, aí você com receio, não, será que é de minha mente? Não faz, e lá na frente você vê o resultado, você fica, né, coração pesaroso. Um tempo desse Deus falou comigo, Deus falou, uma semana Deus falando comigo, né? Mande tal coisa para tal irmã. De longe, eu nem tinha visto, mande tal coisa para. Aliás, não foi de longe mesmo. Mande tal coisa para tal irmã. Mande tal coisa para tal irmã, mande para tal coisa. E na minha mente eu falei, não vou nada, eu não sei nem se a pessoa, né? A pessoa pode me interpretar mal. Só que eu queria algo, fazer de uma forma que a pessoa não soubesse que tinha sido eu, para não interpretasse algo. Só que eu não encontrava. Não encontrava. Aí passou-se o tempo. Eu chego na casa de minha mãe mantendo um contato com essa pessoa, mantinha um contato ainda, essa pessoa ligou e começou a contar a situação que estava passando, que se encontrava uma semana atrás. Quando contou isso, pronto, ali meu coração se quebrou. Eu falei, tá, meu Deus do céu. Só que Deus o quê? Usou outra pessoa para fazer o que eu não fiz. Ali foi a mesma coisa de ter dado um tapa na minha cara. Eu falei, rapaz, tá vendo como fui, covarde? Eu não escutei, aliás, eu escutei. Só que eu fiquei com vergonha, não sei, eu fiquei temoroso de mandar a pessoa, na minha mente, né? Vai achar ruim, vai dizer que você, né? Eu falei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Só se eu mandar e a pessoa não souber, mas como é que eu vou fazer isso? Mora longe. Aí depois de uma semana, essa pessoa ligou para minha mãe, contou a situação que passou, a dificuldade, na mesma semana que Deus tocou no meu coração. Era todo dia, era só acordar. Mande. E eu não posso, como é que eu vou? Tenho vergonha, e aquele negócio. E aí o que foi que aconteceu? Deus usou outra pessoa, aí fez com que tivesse contato com minha mãe, contou a situação a ela e disse, mas Deus supriu. Graças a Deus, Deus supriu. E aquilo ali ficou pesado no meu coração. Eu disse, rapaz, eu não tive a sensibilidade, não de não ouvir, porque Deus falou e eu ouvi, e eu sabia. Não tive a sensibilidade de me dispor, ou seja, dar um passo a fazer. Dá um passo a fazer. E falando em obra missionária, eu vou dar outro exemplo aqui, que eu me senti envergonhado, né? No culto de missões, acho que era no culto de missões, não foi nesse mês, foi no mês passado. Sempre passa, né? Quem contribui para missões, né? Eu disse aos meninos, rapaz, falando a verdade, eu estou me sentindo envergonhado. Porque no culto de missões passou aqui a lista de quem
contribuir. Eu vi nomes de pessoas que nem da igreja são, nem aqui são, nem vêm. Ou seja, estão afastados, já foram, mas estão afastados, mas está lá o nome que contribui. E eu que estou aqui dentro, de olhos fechados. Eu disse aos meninos, rapaz, estou envergonhado. Aí eu saí, eu disse à minha mãe, eu disse a Elisa, vai ser uma vergonha, não existe não. Eu tomei para mim, né? Cada um dos irmãos tome para quem quiser. Eu tomei para mim. Eu falei, a pessoa que está lá fora, nem para a igreja está vindo. Mas o que? Não apagou a chama do que? Do missionário, de fazer missões. Porque o fazer missões foi dado aqui há umas lições atrás, que eu não estava, mas foi dado por Nakamura a lição. O fazer missões não é você ir pregar, não. É você orar, né? É você contribuir e você ir, né? E a contribuição é tão necessária quanto. Paulo, ele não aceitava, porque ele usava a sua profissão para que o povo não pensasse que o que ele pregava era só para ele ter o retorno financeiro. Só que Paulo e próprio Jesus, quando ele saía com seus discípulos, ele diz: o que vocês derem, vocês comam, porque vocês têm que sobreviver. Então, o obreiro, ele é digno do seu salário. Como disse aqui o irmão, se tem uma pessoa no campo evangelístico, nós temos que ajudar. E a missionária já contou aqui várias vezes que quando ela começou a ajudar no campo missionário, a vida dela foi mudada no sentido financeiramente. Deus começou a abençoar, Deus abre porta. Eu conheço pessoas que hoje já é da igreja, mas na época não era. Escuta, na época não era. E essa pessoa era dizimista antes de ser da igreja. Ela ajudava. Tanto na questão da igreja, era dizimista da igreja, como na questão do campo missionário. Essa pessoa não era crente, mas dela tanto ouvir que da forma que ela devolve a Deus. Não é que você está fazendo um pagamento, não precisa do seu pagamento, Deus não está lhe cobrando. É você devolver, você ter a bondade de agradecer a Ele pelo que Ele te dá todo mês, o que Ele te dá, né, sempre. Quando você devolve, ele diz, essa pessoa me disse, mesmo quando eu estava lá, e eu comprovei outra vez, porque o pastor realmente disse na época, o pastor disse, rapaz, contando testemunho, né? Não contou o nome da pessoa, mas eu associei. Essa pessoa, antes mesmo de se converter, ele já... Aí essa pessoa uma vez me disse, eu sempre tive isso dentro de mim, porque sempre lá fora, meus parentes que eram evangélicos, eles sempre me diziam, quando você retribui a Deus, quando você devolve a Deus, o que Ele te dá, é só bênçãos para a sua vida. E hoje essa pessoa continua, é evangélico, hoje continua sendo. Então, é a transformação do ser humano. Então, o campo missionário é isso. É você fazer, contribuir, orar, né? E principalmente, você contribuindo e orando, não quer dizer que sua missão está pronta. Mas é você no seu trabalho, no seu local de estudo, é você fazer missões. É quando você estiver fazendo sua tenda, ou seja, ganhando o seu pão de cada dia, você encontrar aquela oportunidade de falar de Cristo e talvez aquela alma ali esteja precisando e você ganhe ela para Cristo.
Exatamente. Se você tem um chamado, não largue seu emprego até que Deus ele fale com você. Você vai sentir. Que eu conheço pessoas que largam anos de emprego, né, para seguir o chamado. Meu pai foi um deles. Largou anos de emprego que tinha para seguir o seu chamado. E aí? E passou-se o tempo, ele faleceu e a nossa família nunca passou necessidade, porque Deus ele susteve. Então, quando Deus ele chama, ele vai trazer o sustento. Agora, mesmo que você, porque cada um é chamado, como disse, para evangelista, outro para presbítero, um é chamado para levita, outro é chamado para estar no banco, outro é chamado para estar na porta, outro é chamado, espere Deus lhe chamar, né? Não queira, mas eu nasci para ser um pastor, bispo. Não, você não nasceu para ser nada. Você nasceu para ser o que Deus quiser, né? Se Deus quiser que você não seja um bispo, você seja um cooperador, e aí? Você vai passar a vida toda dentro da casa de Deus, cooperando pela casa dele. Você vai ter o mesmo galardão. Porque você pode ganhar as mesmas almas que o evangelista pastor. É só você fazer missões onde você passar. Às vezes ali na porta eu sinto sempre, Raimundinho, que eu acho muito bonito dele. Ele está ali na porta, é difícil passar uma pessoa pela rua e ele não falar. E isso as pessoas de fora vê. Porque eu já vi muita gente de fora dizer, passa os crentes não dá nem boa noite. E ele não, pode parar lá do outro lado, que aquela voz mansa que ele tem, né? Que não dá nem para ouvir, ele grita, né? Boa noite, Pai do Senhor, Jesus chama. Então isso é bonito dele. Isso é o quê? Também é um campo missionário. Porque às vezes a pessoa precisa só de um Jesus te ama. Não precisa que você pregue um sermão inteiro para que a pessoa saiba que a vida dele está em pecado. Às vezes um boa noite a pessoa diz, olha, camarada gentil, né? Aí vem, daqui a pouco tá, aceita, daqui a pouco está no grupo. Daqui a pouco é um diácono, um evangelista, daqui a pouco está aí sendo um missionário e salvando, né, levando salvação para outras vidas, amém? Então Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Para seguir. Então, Deus chamou e Deus está o que? Capacitando e tudo. Deus o que? Levantou, está sustentando. Deixou um trabalho. Que bancário é um trabalho bom, né? Mas ele deixou em prol do que? Do reino de Deus e com certeza Deus vai trazer o sustento, né? E vai honrar. Amém? Amém? Que Deus que te abençoe. É um tema muito relevante. Onde eu fiquei me indagando comigo, né? Os irmãos comentando sobre a obra missionária. Como que nós temos ajudado nossos obreiros? Como que nós temos ajudado nossos irmãos missionários? Será que realmente nós temos dado o sustento merecido dos nossos irmãos obreiros? Aí eu começo a me indagar, né? Comigo mesmo. E às vezes a gente estamos aqui, às vezes nossos irmãos pastores convidam alguns pregadores, até mesmo vir de longe. Às vezes nossas ofertas acolhidas, recolhidas no momento falta e às vezes a gente tem que fazer a segunda oferta. Quanto nós temos dado por nossos irmãos obreiros? Quanto que nós temos oferecido para o sustento dos nossos irmãos obreiros? Isso precisamos pensar, irmãos. Precisamos ter sensibilidade. Amém? Temos que ter sensibilidade. Sensibilidade é algo, irmão, que muitas das vezes a gente... Não é que a gente procura, a gente tem que ter. Sensibilidade é algo que é uma invasão, né? Invasão da parte de Deus. É Ele que nos toca. E conforme estava dizendo, né? Como tem sido nossa sensibilidade? Como que nós temos sabido que realmente Deus está falando? Abrir nossos corações. Amém? Eu tinha algo mais a dizer, mas o tempo não nos espera. Gostaria de ouvir nosso irmão Samuel, o que os irmãos aprenderam no dia de hoje. Qual foi o tema, irmão professor? Qual foi o tema? Diga aí para nós, o que o irmão aprendeu no dia de hoje?
O Samuel aprendeu dizendo que a primeira coisa que nós devemos fazer é pregar a palavra, né? Vou resumir. Amém? É isso, irmão, que precisamos. Amém? Missionário é uma missão para levar o amor de Deus, amém? A salvação, que é o único que pode nos trazer a verdadeira paz, amém? Louvado seja Deus. Irmãos, vamos. O tempo. Amém? Louvado seja Deus, que Deus te abençoe. Amado, o tema é muito relevante, um tema que realmente nos traz muita reflexão. Amém? E o quanto que nós temos pagado, amém? O quanto nós temos renunciado, amém? O quanto nós temos doado em prol da obra do Senhor. É isso que precisamos, cada um de nós, irmão, trazer em nossa memória. O quanto nós temos doado, amém? Acerca da obra, o quanto nós temos doado acerca da manutenção dos nossos irmãos obreiros, amém? E o apóstolo Paulo diz que realmente somente ele trabalhava desde a sua infância, até mesmo no ministério, trabalhava para quê? Não fosse pesado, amém? Aos irmãos, amém? Que Deus sabe. Só vamos cantar um corinho aqui e traremos, amém? A nossa oferta para a manutenção da escola bíblica dominical. Amém? Canta um corinho. Eu estou ruim. Vamos, vai. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Amém? Que Deus abençoe nosso irmão pastor. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe os irmãos, os professores, os alunos. Que Deus conceda saúde. Lembrando que cada alma sem Jesus Cristo é um campo missionário. E cada crente cheio do Espírito Santo é um missionário. Então, como foi falado aqui, às vezes a gente acha que precisamos ir para lugares tão longe e não há essa necessidade, até o chamado de Deus se concretizar. Alguém do seu lado, na sua família, no seu trabalho, no colégio, na faculdade, alguém pode estar precisando ouvir falar que Jesus Cristo é o Senhor. Então é só a gente se atentar a essas coisas. Faça do seu dia a dia, do seu local de trabalho, faça de lá o seu campo missionário. Peça a Deus que Ele vai criar situações, porque trabalho é lugar de trabalhar também. Tem patrão que não quer que você pare e perca tempo falando de Jesus. Você vai se tornar um crente chato também. Mas Deus, Ele cria situações, meus irmãos, para você no momento certo. A gente tem que ter sabedoria até nisso. Eu, como novo convertido, eu queria falar de Jesus em todo o tempo. No meu trabalho eu criei uma confusão lá.
porque lá era lugar de trabalho. E aqueles que se opõem ao Evangelho queriam discutir ali naquele momento. E não era lugar. De vez eu falar de Jesus, eu estava trazendo escândalo. É verdade isso, irmãos. De vez eu falar de Jesus, atrair as pessoas para o Evangelho, eu estava criando um escândalo. Porque eu estava no primeiro amor e querendo falar local de trabalho. Aí eu tirava a atenção, aquele que se opunha, Satanás levantava um para se opor, aí gerava aquela discussão. Então a gente tem que ter sabedoria até o falar e aonde falar. Por isso que a Bíblia fala, não dê pérolas aos porcos. Existem lugares que você quer falar, tem necessidade, mas não é momento de falar. Quantos creem que Deus, Ele cria situações para você falar? É Ele que cria situações. Então a gente tem que ter até sabedoria ao falar para não escandalizar o Evangelho, né? A gente acaba escandalizando as pessoas, fugindo do Evangelho, porque não sabemos esperar a oportunidade correta. Mas pregue em todo o tempo, em tempo e fora de tempo. A gente tem que entender o que é isso. Pregue em tempo e fora de tempo, não é em ambientes que não é conveniente pregar. A gente tem que ter sabedoria, meu irmão. Senão o Evangelho se torna um escândalo para aqueles que não conhecem. Vai haver discussões. Então, aonde existe uma pessoa sem Deus, ali é o nosso campo missionário. E aonde tem um crente cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria de Deus, ali chegou a oportunidade do Evangelho. Às vezes, sem você abrir a sua boca, você já está evangelizando. O pastor meu dizia assim, é um apaixonado por almas: André, basta a gente ser um folheto vivo. O mundo nos lê. O mundo irá fazer uma leitura das nossas vidas. Aham. Repositor. É. Não, eu já vi muitos escândalos, eu já vi pessoas brigar, sair de soco dentro de empresa, porque um estava só querendo pregar no horário de trabalho, o outro se opôs e saiu briga. Olha o escândalo que foi mandado embora o crente. Você acredita nisso, irmão? Então a gente tem que pedir a Deus, qual é o tempo de falar? Deus, Ele cria situações. Tem uma jovem ali, está visitando, está esperando alguém? Está esperando? Como é o nome dela? Silvaneide, seja bem-vindo, viu? Hoje tem um culto maravilhoso à noite aí, culto da família. Convido a senhora a estar conosco aí, tá bom? Vamos nos colocar de pé, irmãos, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos professores, eu louvo a Deus pela vida da igreja, crescer na graça, crescer no conhecimento. Que Deus continue abençoando os irmãos de uma forma especial. Senhor Deus e Pai, Pai de todo amor e bondade, eu quero ser grato a Ti, ó Deus, por essa manhã, Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que o Teu Espírito Santo possa nos habilitar, venha tirar toda a timidez, toda a vergonha, que possamos entender qual é o tempo, Deus, quais são as situações que o Senhor irá criar em nossas vidas, para que o Teu reino avance, para que o Seu Evangelho seja pregado. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus Cristo, para louvor e glória de Ti. Amém. Faça um gesto de receber, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com essa amada igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos podem confirmar com amém? Amém. Que Deus abençoe, um bom domingo para a glória de Deus.